Esse poder da decisão, né, Mário? O poder de escolha que nós temos, né? Hoje de manhã, escola dominical, o Fred falando aqui, eu estava pensando um pouco sobre isso. Essa liberdade que o Senhor nos dá para escolher, para tomar as decisões, né? Amém, queridos? Estão entendendo? É algo interessante, né? Mas a gente pode decidir os nossos passos, né? Evidentemente que nós vamos arcar com as consequências, né? Aí fica uma dica, Débora, né? Prioriza o Senhor, escolhe buscar o Senhor, né? Dias de priorizarmos buscar o Senhor. O Senhor Jesus diz assim: buscai primeiro o seu reino, as demais coisas Ele sabe acrescentar. Muitas vezes nós ficamos com os discursos, né? Eu uso muito isso ultimamente, né? As coisas precisam mudar na minha vida, mas as pessoas não mudam, né? Você quer que as coisas mudem, mas você não muda. Você não se interessa em mudar. Eu acho que essas reflexões precisam ser feitas. Não é isso? Amém. Muitas vezes, para que as coisas mudem, é preciso que venhamos a mudar primeiro. Né? Tenho certeza disso. Né? As pessoas dizem assim: precisa acontecer alguma coisa, precisa aparecer alguma coisa, mas você não muda do mesmo jeito. E o que muda a situação do homem, Michel, é a bênção do Senhor, né? O que pode realmente mudar a vida do homem é a bênção do Senhor. Ela faz toda a diferença. Mas indo ao texto, vocês já leram 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Essa passagem, para mim, particularmente, fala de uma das coisas, ou a coisa mais importante, coisa é uma palavra frágil, né? Mas usar uma linguagem simples. Uma das coisas mais importantes, ou a mais importante, que deve acontecer com o homem, que precisa acontecer com o homem, a presença do Senhor. Amém? A coisa mais importante para o homem, a presença do Senhor. Por consequência, chegam as bênçãos do Senhor. Quem tem a presença, uma hora as bênçãos chegam. 100% de certeza disso. Amém? É muito bom, Deus. É muito bom, muito boa a presença do Senhor. Aqui, às vezes de terça, enfim, domingos e noites, quantas vezes eu já presenciei isso? A pessoa entra por essa porta, você percebe na sua face uma opressão, uma tristeza interior, muitas vezes. Vi a Ana Cláudia ministrando aqui. Você percebe que ela pode até sorrir ou falar com as outras pessoas, mas o seu interior está muitas vezes sangrando, triste, oprimido até. E quando começam os louvores, a adoração, a presença de Deus é atraída, e ela começa a fluir no ambiente, mesmo com todas as limitações que nós temos ainda, você percebe que a face começa a mudar. E aí não há palavras para definir isso, mas nós sabemos que é a presença de Deus. Percebemos, não sabemos definir, mas sabemos que o que está acontecendo é o fluir da presença de Deus. Isso é algo magnífico, irmãos. Amém? Agora, se você não conhece a presença de Deus, deixa eu te falar nessa noite algo muito importante, né? Você está perdendo algo extraordinário da sua vida, né? Você está perdendo aí algo que não tem palavras para definir, mas é extraordinário. A presença de Deus é extraordinária na vida de um homem. Não deixe que você envelheça, que os anos passem e que você não conheça essa presença de Deus. Porque nada se compara, não há prazer, não há sentimento, sensações que se comparem à presença do Senhor. Ela não é boa, ela é muito boa. Ela é extraordinária. Por isso que Jesus diz daquela mulher dele, ele diz assim: se tu beberes dessa água, a mulher ficou: que água é essa? Nunca mais terá sede. Então a presença também diz que pode saciar o interior do homem. Nada se compara. Prazer nenhum se compara. Objetivo alcançado nenhum se compara. Interessante, né, Carol, como ele diz àquela mulher: você conseguir beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Jesus está se referindo à presença de Deus. Queira dessa presença. Amém, queridos? Porque ela é muito boa. Se você não conhece, eu quero lhe dizer assim, por experiência própria: deseje conhecer, busque conhecer,
porque você está perdendo algo extraordinário. Por isso que a Bíblia diz assim, é como achar. Quem acha o Senhor é como achar um diamante de grande valor. Não é isso? Não tem uma parábola que vai nessa linha? É como achar algo muito bom. Aquilo que você diz, pronto, isso aqui resolve a minha vida. Isso aqui me completa. Ache a presença do Senhor, segure, viva, desfrute da presença do Senhor. Nessa passagem nós conseguimos entender que a Arca da Aliança, nesse tempo, simboliza a presença do Senhor. Não é isso? E esse período aqui simboliza a presença do Senhor. E observe que fala aqui no texto que havia um homem que tinha a responsabilidade de cuidar dessa arca. Né? O nome dele é Abinadab, é isso? É isso, irmãos? Então, vocês não leram no texto? Abinadab, não é isso? Ele tinha a responsabilidade de cuidar da arca. E cuidar da arca era um privilégio muito grande, porque pouquíssimas pessoas tinham acesso a ela, amém? Poucas pessoas podiam ver, muito menos tocar, e ele tinha esse privilégio de guardar, Wagner, a arca, proteger a arca. E esse momento é um momento de transição. O rei Davi, vamos dizer que ele conseguiu alicerçar o seu governo como rei de Israel, né? Ele já tinha feito alguns feitos que o fortaleceu, lhe deu mais paz em termos de guerra. Vamos dizer assim, ele tem um governo mais forte, firme, e ele atenta para isso. Agora ele precisa trazer a presença de Deus. Ele fica incomodado, né? Porque a presença de Deus não está ali. O seu antecessor, Saul, primeiro rei de Israel, né? Pouco tinha de Deus, se atrapalhou todo e nunca se interessou em voltar a buscar a arca do Senhor. Né? É aquele negócio, quem anda com o Senhor, quem quer o Senhor, ele cria circunstâncias para estar próximo do Senhor. Não é isso? O cara diz assim, rapaz, não vai hoje não, está chovendo, não tem Uber, tem isso e aquilo. Aí tem pessoas, estou dando exemplo, né? Da igreja tem pessoas, hoje não, o Senhor vai entender. Saúl era mais ou menos assim, deixa a arca mesmo lá, né? Está em guerra. Tem outros que dizem assim, não, a gente dá um jeito, a gente vai assim, vai assado. Era Davi, eu quero a presença. Amém, irmão? Vou dar um exemplo, né? Então Saúl ficou incomodado. Eu preciso trazer a presença do Senhor para perto de mim. E tinha também que Davi era muito esperto, né? Muito inteligente. E o povo saía para fazer os sacrifícios, né? Para perto da arca, né? Para chegar à arca. Então ele trazendo a arca para dentro da cidade, ele acabaria com isso. O povo teria mais tranquilidade de cultuar ao Senhor. Bom, mas aí acontecem alguns probleminhas. Vão se fazer os preparativos para transportar a arca. Muito bem, filho. E aí, começa-se alguns erros, né? Eles vão pôr a arca em cima de um carro de boi. Eles não atentam para o que a palavra já dizia. E colocando a arca no carro de boi, começa a transportar, os bois tropeçam. Quando a arca vai cair, Uzá, né? Que é um dos filhos de Abinadab, vai para põe a mão na verdade, para que a arca não caia. Uma intenção legítima, né, irmãos? Boa. Diz o texto, então, que nesse momento ele é fulminado. Ele morre. Nesse mesmo momento, ele morre. Por quê? Porque houveram alguns erros aqui. Eles sabiam já as ordens de Deus, as orientações de Deus sobre isso. E a primeira coisa que a gente aprende desse texto que é importante, Daniel, é que Deus não age na bagunça. Não é isso, irmãos? Não é de qualquer jeito. Amém. Busca a Deus de qualquer jeito, faça as coisas para o Senhor de qualquer jeito, faça você, porque Ele não aceita. Amém, irmãos? É na hora que der certo, é do jeito que der. Não, Ele não trabalha na bagunça, Ele não age, Ele não se revela na bagunça. Não faça, é melhor não fazer. Por isso que a Bíblia diz, não faça votos de tolo. Se fizer, cumpra, pague. O Senhor diz, não faça. Você não quer, não pode, não faça. Agora se fizer, cumpra, porque Ele é santo e é sério. Então Ele não age na bagunça, não é de qualquer jeito. Ele é um Deus sério e um Deus santo. Então eles sabiam das orientações do Senhor, Thaís. Tanto o pai como o filho, aquela turma sabia.
A arca não poderia ser transportada em carros de boi. Deveriam ser transportadas por uma caixa de chocolate, enquanto eu bebo água. Gente que apertou o olho, foi lembrar, foi buscar. Os levitas, né? Era quem deveria, as pessoas, e eram os levitas. Os levitas eram aquela tribo, né? Que foram separadas só para fazer as coisas do Senhor, não é isso? Os filhos de Jacó, das 12, uma não tinha nem terra, nem herança, não recebia nada, porque eles eram totalmente separados só para fazerem as coisas do Senhor. Hoje se faz uma confusão aí, que dizem que os músicos são os levitas, né? Eu não sei quem achou isso, mas não tem muito disso, não. Não vejo essa conexão, como é que chegaram a isso, não. Né? Os levitas são aqueles que eles recebiam da casa do Senhor, né? As primícias, né? Que naquela época eram as frutas, verduras, né? Então eles recebiam, como recebessem uma ajuda da igreja, só para fazer as coisas da igreja. Tá? Tem levita hoje que toca na igreja, toca no mundo, né? Está no pagode, depois está na igreja, e aí está estreito, né? Vamos voltar para a nossa vida. Então, não sei onde inventaram isso aí. Tem gente que samba lá fora, depois quer tocar na igreja. Eu sou contra, eu sou radical. Aqui não toca, aqui não canta. Quer cantar no mundo, canta no mundo. Ah, pastor, isso é radical, minha igreja fala, problema seu, aqui não toca. Vamos tocar na nossa vida. Tá? Então o que acontece? Sabia que não podia fazer desse jeito. Mas, como não leva as coisas do Senhor a sério, de qualquer forma, né, deu no que deu. Morreu. Mas tem algo muito rico para a gente aprender. Alguns pontos aqui rápidos para a gente aprender nessa passagem. Observe que Abinadab cuidou muitos anos, é o que diz o texto, está na Bíblia. Cuidou muitos anos da arca, sabia as determinações do Senhor, como tratar, como mover, como cuidar, sabia de tudo. E Uzá, esse que morre, Carol, foi criado, né, próximo à arca. Ou seja, o seu cotidiano de vida, vamos supor que Adailton mexe com instrumentos, né? Ele tem um luthier. Rapaz, está vendo? É uma besteira. Enfeitar já sabe pior. Ele é um luthier. Até a palavra é difícil de falar, eu tenho que ensaiar. Ele conserta instrumentos. Então os filhos, queiram ou não queiram, vivem esse, né? Chega a guitarra em casa, sai guitarra, violão, corda. Uzá vivia essa convivência da arca. Cresceu assim, vendo a arca na casa dele, né? A presença de Deus na casa dele. Só que a arca, Marcelo, é algo santo. Amém, irmãos? Ali era algo muito sério do Senhor, era a presença do Senhor. Mas se tornou algo comum, banal, Laura, na casa de Abinadab. Dos seus filhos também. É como se dissesse assim, a arca está ali, a presença está ali. Amém, irmãos? Está ali. Trazendo um pouco para a nossa realidade, Felipe, como isso é perigoso para as nossas vidas. Mas como isso tem acontecido nos nossos dias, né? Quando se deixa de dar a devida atenção, o devido cuidado à presença de Deus. Amém, irmãos? Quando você deixa de dar a devida atenção, o devido cuidado à presença de Deus na sua vida. Amém, queridos? Estão entendendo? O texto está nos mostrando isso, estamos falando sobre isso. Um dia, eu quero me referir a quem conheceu, a quem tem a presença de Deus. Um dia, um período, você vivenciou isso. Um dia, um período da sua vida, tem pessoas que dizem assim, naquela época eu era fervoroso, quando eu conheci o Senhor. Eu tive um momento, eu tive um dia da minha vida. Quer dizer que um dia a arca esteve com você e hoje ela está onde no seu coração? Está entendendo, irmãos? Né? Um dia você conheceu, foi algo marcante na sua vida, mas hoje se tornou algo comum para você? Estão entendendo, queridos? Como é que está? Em que lugar está a arca da sua vida? Ela está ainda no seu coração? Como é que está? Só dando um exemplo, a igreja, a gente sabe que fica apenas como referencial. Tem pessoas que hoje aplicam na sua vida isso. Bom, se der eu vou na igreja, né? Se não der eu também não vou, né? Se der, presta atenção, se der eu vou adorar meu Deus. A igreja é apenas um elemento.
Se der, então, se tudo correr bem, ou não aparecer uma outra coisa, Poli, eu vou me animar para adorar o meu Deus. Para ouvir uma palavra que pode edificar e dar uma direção para a minha vida. Mas se não der, vida que segue. A arca se tornou coisa comum na sua vida. Amém, irmãos? E tem pessoas que ainda pensam assim, o importante é que na segunda-feira eu esteja bem para que eu resolva minhas coisas. Não estou mentindo, irmãos. E nem exagerando. Uma arca se tornou o que para você? A presença de Deus se tornou o que para você? Presta atenção. Na verdade, tudo poderia se tornar comum para nós, menos a presença de Deus. Jamais a presença de Deus. Trabalho, Carol, pode se tornar uma coisa comum para você. Pode trazer alguns cansaços, enfados, a gente vai mudar. Amigos, mas a presença de Deus jamais. Jamais pode se tornar algo comum nas nossas vidas. E eu nunca vi ser uma realidade da igreja como é nos dias de hoje. Algo comum. Algo que perdeu o valor. Amém, queridos? Infelizmente, eu observo que na vida de muitos que conheceram, eu não estou falando de quem não conhece. Se tem alguém aqui nessa noite que não conhece, não tem relação com Deus, nunca teve um dia algo marcante com o Senhor, nunca entregou a sua vida, nunca vivenciou essa água que ele fala do poço de Jacó ali com aquela mulher, tudo bem. Mas eu estou falando de um dia, aqueles que já beberam dessa água e hoje tratam isso de uma forma comum. Então, para esses, eu quero dizer o seguinte: tem muitos assim, que a presença de Deus, né? Eles estão tratando dessa forma, como algo comum. E a presença de Deus não pode, Michel, se tornar algo comum nas nossas vidas. Eu queria lhe dizer nessa noite, a princípio era isso. Não pode se tornar algo comum nas nossas vidas. Não pode se tornar uma rotina. Não pode se tornar apenas uma reunião religiosa. Não é isso a presença de Deus. Não é estar em determinados dias e horários no culto. Não é isso. A presença de Deus não é isso. Ela precisa ser a coisa mais importante da nossa vida. Até porque, Marcos, é através dela que as bênçãos de Deus chegam às nossas vidas. Sempre que o povo, é a história do povo de Deus, sempre que se afastaram do Senhor, a miséria chegou acompanhada. E nós sabemos disso, que os problemas que nós temos de saúde, de enfermidade, de violência, é fruto do nosso afastamento da presença de Deus. A igreja que deveria ser luz e sal no mundo, não está sendo nem aquele negócio, nem vagalume. E pisca e apaga. Mas a bênção de Deus vem através da presença. Nós queremos a bênção, mas abandonamos a presença. É uma conta que não fecha. O resto, irmãos, é engano. Quando o Senhor chega a dizer que a sua prosperidade seja para a sua própria destruição, é pesado. Porque Marcos faz a segunda conta. Por exemplo, né, Marcos? Eu vou até falar de você, que eu considero crente. Marcos faz a seguinte conta: se eu prospero, eu não preciso de Deus. Ele está dizendo que você está prosperando para a sua própria miséria, para a sua própria desgraça. Você está se enganando. É isso que a Bíblia diz. Há homens que prosperam para a sua própria destruição. É frágil, é engano. Amém? A prosperidade que enriquece o homem é aquela que vem de Deus. Em todos os sentidos. Aí o homem prospera financeiramente, ele arranja 2 amantes logo de primeira, né? E agora ele é o guia da história, né? Aí ele arruma 2 amantes, ele está tendo filho ali e aqui, né? A família perde os valores, os amigos são amigos de interesse, e ele diz que é um homem próspero. Aí o diabo está, isso mesmo, meu amigo, jogue duro, você é o cara. Você é o cara. E ele se acha o cara, né? Aí um dia ele vai chegar num lugar que ele vai dizer: um dia fui na igreja, ouvi aquilo e achei que aquele pastor era meio atrapalhado do juízo. Mas o inferno é uma realidade. Amém, irmãos? Então Uzá, ele é um exemplo daquelas pessoas, Filipe, que querem tratar a presença do Senhor de qualquer maneira.
sabia, conhecia, mas leva de qualquer jeito. Se der certo, eu faço. Na hora que der, eu faço. Se for conveniente para mim, eu faço. Se for um ambiente que eu goste, eu estou. Sacrifício para Deus? É brincadeira, hein? Brincadeira. Sacrifício eu já faço de segunda a sexta no meu trabalho. O duro que eu dou, né? Os gritos que eu ouço, os desafios que eu tenho, isso que eu tenho. Então, eu não posso mais ter nenhuma, né? Não posso nada que me estresse. Amém, queridos? Não tem amém, né? Geralmente. Débora está ali, o pastor podia ter aliviado. Trouxe um casal, engenharia. Ela não está nem se mexendo na cadeira. Ela está se inspirando até devagar. Estou avisando, quando acabar o curso eu me mando para ela não me chamar no gabinete ali. Já passei por isso, irmão. Já. Irmãos aqui, eu apertei no dia. É a palavra do Senhor. Não estou falando nada, é a palavra do Senhor. Quando eu desci do culto, o irmão olhou para mim, passou que papel, não passei. Foi, irmão? Poxa, pegou pesado. Deu até exemplo da minha vida. Eu falei, o Senhor não conhece a sua vida. Mas deu mesmo, se o Senhor sabe, deu. Aí o cara era colega de trabalho, né? O cara deve ter pensado, mas rapaz, irmão é difícil. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Então, queridos, é isso. Coisas que Deus não se agrada. Agora, uma coisa que eu vejo, assim, tenho consciência, é que Deus, Ele sabe tudo. Né? Ele sabe tudo. Muitas vezes eu até julgo, posso julgar errado, né? Pretensões erradas, mas Ele sabe tudo. Né? Deus tem visto. Ele sabe como você tem tratado a presença dEle na sua vida. É algo de você com Deus. A palavra é para nos alertar, chamar a nossa atenção. Mas é algo de você com Deus. Ele sabe o valor e a importância que você tem dado a Ele. Talvez você nem saiba, mas Ele sabe. Ele sabe exatamente o valor, aonde Ele está no seu coração. Ele sabe. Amém, queridos? Ele sabe o tempo que você tem com Ele. Ele sabe o tempo que você tem com Ele. Ele sabe se Ele é prioridade ou não na sua vida. Quem é o seu Deus? Hoje nós temos uma realidade que eu acho que em 80, 85% das pessoas, quem é o Deus é Mamon. Né? Quem é Mamon? Dinheiro. Amém, irmãos? Não tem amém, mas é isso mesmo. O Deus é Mamon. O Deus é Mamon. E você não conhece? Conhece. Tem gente aqui que conhece desde pequeno. Né, gente? Tem gente pequenininho que tocava o terror na igreja. Desde pequeno ouvia isso. Então tem gente que desde pequeno ouve. Sabe tudo. É como usar, sabe tudo. Conviveu ali, sabe. Escola dominical, cursos, palestras, sabe tudo. Mas não valoriza. Trata de qualquer jeito. Amém, irmãos? Deus sabe quem Ele é na sua vida. Amém? Amém. Se um anjo descesse agora, se ninguém quiser responder, não. Mas desse um papel em branco, uma caneta para você, dissesse, escreva quem é Deus na sua vida. Estava preparado para escrever isso? Amém. Ouviu onde estava ele. Ouvindo, você sabe que é bom, né, filho? Não. Eu tenho certeza que há pessoas que fariam uma carta, mas tem outras que iam ficar desenhando, né? Ia ficar desenhando. Mas para a gente concluir, olha que coisa interessante acontece aqui. Na verdade, a Bíblia diz que 20 anos, me parece, eu não estou enganado, 20 anos ou aproximadamente, né? A gente não leu essa parte, mas me parece ver isso, 20 anos ou aproximadamente, a arca ficou na casa dele. A presença de Deus ficou na casa dele. Não é isso, Daniel? Isso? Você falou que é isso. Está gravado. Se estiver errado, eu e você. Então, 20 anos aproximadamente, passou a arca na casa, nos cuidados de Aminadab. Mas não há um texto na Bíblia, isso aí eu vou lhe afirmar, que fale que Deus o abençoou, cara. 20 anos na presença de Deus. E não a bênção de Deus na vida dele. Estão entendendo, irmãos? Amém? Estão entendendo ou não? A Bíblia não fala de bênção na casa, a Bíblia não fala de bênção na família dele. Um homem que conviveu tanto tempo na presença de Deus e nunca foi abençoado. Será que eu estou muito errado, muito confuso, ou tem alguma coisa errada aí, irmãos? Amém? 20 anos na fé e não tem bênçãos?
tem alguma coisa errada, não tem, irmãos? Você não foi tratado, você não tem dons na sua vida, você não foi abençoado em nada. A resposta está no próprio texto. Por que Abinadab na sua casa foi abençoado? Porque tratava a presença de Deus, né? Convivia com a presença de Deus de qualquer forma. Tem gente que só falta subir num lugar mais alto para dizer que tem a minha igreja, tem 200 anos, minha família vem. Você olha para a vida, não tem nada de Deus. Amém? Está no texto. Qual é a certeza massa que me dá? A forma que o filho dele tratou. A forma que eles botaram a arca em cima do carro de boi. Porque naquela hora ele vai dizer, não sai no carro de boi, não é isso. Isso aqui é sério, a presença de Deus. Chama os levitas levam isso aqui. E assim, amado, que a gente deve tratar a presença de Deus nas nossas vidas. Quando alguém me chama para fazer alguma coisa, eu não quero dar exemplo, mas situações que surgem nas nossas vidas, e você diz, peraí. Eu tenho uma prioridade, a presença de Deus. De tempo, de tudo, irmãos. Amém? Eu estou dizendo a Deus, eu valorizo a sua presença. Amém? Eu valorizo a sua presença. Isso para mim é muito sério. Aí, observe, irmãos, que a história do povo de Deus, antes da igreja, depois da igreja, né? Sempre, por outro lado, Marcelo, antes da igreja, tempo da lei, depois da igreja, sempre tiveram pessoas, sempre houve uma geração, Michel, que amou, temeu ao Senhor. Que você faça parte dessa geração. Que você seja essa geração que prioriza, que ama, que teme a presença de Deus na sua vida. O texto diz que quando Davi soube que Uzá morreu daquela forma, Davi fez uma festa e ficou alegre. Não foi isso, Laura? Não. Ele teve medo. Ele falou, pensou, o texto deixa entender isso, não é isso? Ele falou, meu Deus, quem cuidava da arca, né? Não teve os devidos cuidados e foi fulminado. Davi ficou com medo. E aí ele determina que a arca, e aí aparece um cidadão aqui, Obed-Edom, ele diz, a arca não venha para a cidade de Davi, não. Né? Já matou um, vamos devagar. Né? Temeu. Tem pessoas que é assim, Fátima, ele leva a sua vida. Aí quando vê um fato, né? Uma pessoa morrendo por desobediência, uma situação espiritual forte, ele diz, essas coisas acontecem, né? Existem. Amém, irmãos? Eu não quero dar exemplo sobre isso, não. Mas ainda o rei Davi já tinha muitas experiências, não era menininho aqui, não. Ele já tinha convivido e teve diversas situações difíceis na vida dele. Mas ele viu a situação tão séria que ele evitou a arca. Ele falou, não traz a arca para cá, não. Coloca a arca na casa de alguém de confiança. E esse Obed-Edom aparece nesse cenário aqui. Um homem que a gente vai ver que amava a Deus, teve cuidado e valorizou a presença de Deus. Mas por outro lado, também, se você for olhar na Bíblia, falar de um homem simples. Obed-Edom era um homem simples, humilde, um homem do povo, mas amava o Senhor. Amém? Não fala de nenhuma tribo forte dele, não fala que ele era nenhuma sumidade, mas o texto deixa entender que ele amava a Deus. A presença de Deus, Carol, vai para aqueles que amam o Senhor, aqueles que buscam o Senhor. Ela está disponível. E se você busca e se você ama, ela vai até você. E como ele amava e valorizava a presença de Deus, as Escrituras nos ensinam que na casa de Abinadab ele passou quantos anos? A arca passou quantos anos, Johanna? 20, né, Johanna? Foi isso? 20 anos na casa de Abinadab. Foi isso, Johanna? E agora 3 meses na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que ricas bênçãos chegou sobre a casa de Obed-Edom. Tem uma pergunta, Rose, que sempre aperta o pastor.
A pessoa chega aqui e diz, pastor, eu tenho 4 meses, 5 meses na igreja. Meu irmão, que benção. Pastor, como minha vida mudou. Foi bem mesmo, foi. Estava ruim nisso, consertou, estava ruim nisso, consertou, Deus abençoou. Aí depois chega um, pastor, eu tenho 30 anos na fé. Eu passei na igreja de fulano, de ciclano, de cidadão, botando a mão, perde a mão. Aí toma uma luta, pastor, não sai da luta, aí uma guerra, aí uma luta. Precisa interpretar isso? Precisa, queridos? Texto. Milhões de anos isso aconteceu. A mesma história hoje. A mesma história. 10 meses, Deus abençoou ricamente aquele homem. A presença de Deus estava lá. Ele valorizava, amava a presença de Deus. Queria a presença de Deus. A bênção de Deus chegou até ele. Amém, irmãos? Bênçãos tão fortes, né? Que começaram a falar. Se você prestar atenção no texto, começaram a falar da casa de Obed-Edom. Falavam também como se essa senhora, a casa de doutor Leandro e doutora Ana Cláudia. Olha como é abençoada agora, né? O boi, a vaca nasce 2 bezerros, né? Olha eles que plantam dá, olha os filhos como estão. Deus começou a abençoar em todas as áreas. E o povo gosta de falar, né? Diz que a notícia ruim sai primeiro, mas as boas também chegam. E começaram a falar, Ian, que a casa de Obed-Edom era uma casa abençoada. Porque a presença de Deus estava ali. 3 meses, Deus fez a diferença. A coisa foi tão interessante que chegou aos ouvidos do rei Davi. Davi que não era bobo, em nenhum momento você vê Davi bobo, né? Aí ele diz, agora acho que mudou, né? Agora é hora de eu me aproximar da presença de Deus. Deus está mais calmo agora, né? Aí ele começa a fazer essa relação. Né? A presença de Deus abençoa. Uma inteligência. Ali foi porque houve o quê? Uma missão. Não valorizaram. Né? Tinha durante anos. Um dia soube da grande história, quando inaugurou o templo. Né? Provavelmente um dia que chegou foi uma festa. Mas a coisa ficou de forma banal, comum. Mas esse não. Esse valorizou. E quando ele valorizou, as bênçãos chegaram. E o texto diz que Davi então manda trazer a arca para a cidade dele. A presença de Deus para a cidade dele. Deixa eu resumir isso aqui para a gente orar, irmãos. Queridos, o que mais nós precisamos nos nossos dias é isso aqui. A presença de Deus nas nossas vidas, ela precisa chamar a atenção de forma positiva as pessoas. E isso, Thaís, é o que vai realmente atrair as pessoas. Não adianta só você dizer que tem a presença de Deus e tem durante anos que você conhece muitas presenças de Deus. Muita a presença de Deus. Mas a pessoa vai olhar para a sua vida e vai dizer, tem anos que você conhece essa presença, mas eu não vejo bênçãos na sua vida. Eu não vejo frutos na sua vida. Amém, irmãos? Estão entendendo mesmo? Eu preciso valorizar. Eu queria resumir dessa forma aqui, irmãos. Eu preciso valorizar a presença de Deus. Porque se eu valorizar, Marcelo, Ele sabe me abençoar. Não há melhores bênçãos do que as bênçãos de Deus. O que você pode tentar com o seu braço forte, Deus nem sopra para chegar até você. Aquilo que você acha que queimando a sua mente, dia após dia, Deus com meio sopro dá de dobro, de triplo a você. Vocês estão entendendo o exemplo que eu quero dar? Está precisando atrair a presença de Deus. A igreja perdeu isso. Nós precisamos valorizar a presença de Deus. Ela está aqui. Tem pessoas que anos estão convivendo com ela, mas não está mudando nada, não está acontecendo nada. Amém, irmãos? A pessoa olhar para você, Sérgio, e dizer, eu vejo frutos, Sérgio, nesses 6 anos, que a arca de Deus, a presença de Deus está na sua vida. Aí a pessoa vai dizer assim, eu quero para mim também. Foi o que Davi disse, Adriano. Isso que está na casa de Obed-Edom, eu quero para mim. Quando estava na casa de Abinadab, ele, não, esse não valorizou. Essa presença eu não quero. Então tem crente, Daniel, que fala, prega até, e a pessoa diz, igual a você, por favor. Essa vida eu não quero. Essa presença eu não quero para a minha vida nem para a minha casa. Hipocrisia eu não quero para a minha casa. Eu não quero que isso entre na minha casa, na minha vida.
Mas tem pessoas que pregam, a pessoa diz, isso aqui eu quero também. Amém. Isso eu quero também. Como é que faz para pegar isso aqui? Isso eu quero. Estamos falando de um homem extremamente inteligente, né? Muda a história de Israel. O cara começou a fazer, cercar cidades, palácio, e fez acontecer. Deus lhe deu sabedoria, chamou ele o homem segundo o seu coração. Um homem inteligente. Agora, eu quero. Eu quero lhe dizer isso com muita certeza. No dia que a presença de Deus chegar às nossas vidas, né? As bênçãos chegarão. E você vai atrair pessoas. Em nome de Jesus, eu quero isso. Em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Gostaria de fazer uma oração antes de desligar aqui.